Olá, eu agora vou falar de um outro tópico que é como administrar planilhas. Erros comuns muitas vezes na edição de fórmulas, então tenham cuidado quando vocês forem digitar uma fórmula. Um dos erros muito comuns é, por exemplo, você quer somar essa região aqui da coluna C do mês de fevereiro e normalmente você, em vez de começar com o sinal de igual, você digita lá soma. E aí realmente faz tudo certinho. A única coisa que você não fez certo aqui foi digitar, que ele não pegou porque ele já não estava mais conhecendo como uma fórmula. Então vou digitar aqui C4 até C8. Então ele não vai calcular porque eu não digitei o sinal de igual. Então ele está considerando isso aqui um texto. Tá? Obviamente, se eu chegar aqui, editar a fórmula e digitar o sinal de igual, ela vai acontecer, então ela vai fazer o cálculo. Esse é um dos erros mais comuns que muitas vezes a gente faz. Um outro erro muito comum é muitas vezes você esquecer de parênteses, principalmente aquelas fórmulas muito grandes. Quando é uma fórmula pequena, por exemplo, soma, e aí você seleciona a região e tecla Enter sem fechar o parênteses, obviamente ele corrige porque isso é um erro simples. Mas tem funções muito grandes, vou dar aqui um exemplo aqui do lado. Imagine essa função aqui, você esquece de fechar um parênteses. Para você detectar depois qual é o parênteses, qual é a posição, isso muitas vezes o Excel não corrige para vocês. E aí vocês ficam quebrando a cabeça porque não conseguem ver essa lógica, onde é que você abriu o parênteses, onde é que você fechou o parênteses corretamente. Então tem que ter muito cuidado quando abrir um parênteses, saber onde é que ele vai fechar corretamente. Outra coisa são os argumentos exigidos. Muitas vezes é muito comum, por exemplo, eu chegar aqui e dizer assim, igual, soma, e em vez de passar, que no caso a função soma exige números, eu selecionar texto. Obviamente não vai acontecer nada. Você está passando o texto, ou às vezes como um determinado argumento, né? Por exemplo, igual, proc v, mando procurar alguma coisa, por exemplo, e cito uma região que não existe. Obviamente ele vai dar erro, porque ela não satisfaz o critério, então ele dá esse tipo de erro. Esse tipo de erro aqui, vocês veem que acontece muitas vezes na planilha de vocês. Mas o que isso significa? Porque não aparece só isso, aparece outros tipos de erro. No livro de vocês tem uma tabelinha que eu acho interessante vocês darem uma olhada, começarem a assimilar esses erros. O que ele se refere? Por exemplo, aqui ele deu um erro nome. Vamos ver do que se trata. Aqui, se eu for aqui, nome, quer dizer, a fórmula possui um texto que o Excel não reconhece. Perfeito, é isso mesmo. Que texto foi esse que eu citei que o Excel não reconheceu? Ele está dizendo que ele não reconhece a região, porque essa região não existe. É importante vocês, por exemplo, nulo, inserção de valores que não se referenciam. Div 0, você está tentando fazer alguma divisão de algum número por zero. Valor, fórmula possui um tipo errado de argumento. A fórmula exige argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Ele não consegue calcular, por quê? Porque você está digitando os argumentos errados, ou fazendo referência errado a uma. Interessante vocês darem uma olhada, começarem a assimilar essas questões de erro, como é que isso acontece, que aí fica mais fácil vocês trabalharem com erros. Outra coisa muito interessante é os tipos corretos de argumento. Então, por exemplo, se aqui exige um número, mesmo que eu tenha digitado a região errada, eu não vou digitar um texto. A não ser que esse texto seja uma variável, que seja um número, que aí ele também não vai calcular. Então, se o argumento pede um número, digite um número. Se o argumento pede um texto, digite um texto. Outra coisa é, eu mostrei aquela fórmula aqui, que a gente pede sempre, tenha cuidado para não ficar exagerando no encadeamento. Isso aqui tem muitas no encadeamento interno. Então, eu abri um se aqui, fiz um teste lógico, se maior faça isso, se não abra um outro se. Quer dizer, está muito encadeado isso aqui. É claro que o Excel, se tudo aqui estiver correto, vai funcionar. Ele aceita até 64 alinhamentos dentro de uma função. E às vezes vocês veem por aí fórmulas bastante exorbitante. Tentem fazer fórmula o mais simples possível, tentar reduzir sem perder a questão do cálculo e daquilo que vai ser solicitado. Outra coisa, toda vez que acontece um erro na fórmula, aparece esse triângulozinho verde no canto superior à esquerda da célula que contém a fórmula com erro. E aparece, obviamente, aqui do lado algumas opções que o Excel dá para vocês para tentar corrigir esse erro. Verifique se ele atende à sua necessidade, à sua especificação sobre esse erro. Então, já assinalou aqui, nome inválido. O Excel dá uma série de ajudas, então não ignore essa ajuda que ele dá. Outra coisa é, por que esses erros acontecem? Eu poderia desabilitar para ele não dar erro? Eu não aconselharia. Eu acho que você deve deixar habilitado. Mas onde é que eu vejo isso? Você pode ir lá no menu Arquivo,
opções, e aqui tem a opção fórmulas. Aqui embaixo eu tenho regras de verificação de erro. Veja que tudo que está assinalado aqui são justamente aqueles erros que vão acontecer lá. É importante estar assinalado. Por exemplo, células contendo anos representado como 2 dígitos. Então, se você fizer isso, vai dar erro. Células não bloqueadas que contêm fórmulas. Fórmulas que omitem células em uma região. Por exemplo, fórmulas que se referem a células vazias. Então, se eu fizer referência a uma célula vazia, nesse caso aqui, ele não vai me dar erro. Por quê? Porque eu desabilitei. Se eu quiser que quando eu fizer referência a uma célula vazia numa fórmula, eu quiser que ele dê erro, eu habilito isso aqui. Então, são por esses detalhes aqui que ela apresenta aquela série de erros, o que é interessante. Então é bom deixar isso aqui habilitado. Então é muito comum também você, por exemplo, colocar aqui a soma só dessas células aqui, quer dizer, acabei ignorando as outras células. É muito comum a gente às vezes esquecer e não assinalar toda a região, ou mesmo quando eu faço referência a uma região e aí tem aqui vazia, tá vendo? Às vezes eu faço referências a regiões que estão vazias. É óbvio que ele vai calcular, porque eu pedi para ele inclusive não dar erro nesse caso de células vazias.